Julião Batista, você está assistindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Dourados. Estamos aqui no Estúdio Nexus 5.0, recebendo o pré-candidato a deputado estadual, Aurélio Bonato. Aurélio, prazer em recebê-lo aqui. Prazer, Julião. Prazer é todo meu, a você, toda a equipe aqui da Folha, né? A Raquel que está aqui conosco. Uma alegria estar aqui. Eu tenho um relacionamento bacana aqui com o Zé Henrique de longos anos. E é bacana vir aqui falar do nosso projeto, da pré-campanha. Estou aqui, estou pronto para te responder. Você estava me contando em off, né? Você vai fazer 51 anos, né? Mas 51 anos bem vividos, assim, de uma trajetória política, esporte, né? Uma família bem consolidada, enfim. Você poderia contar um pouco Claro, com quem certeza. é o Aurélio Bonato, de onde veio, onde nasceu, tudo. Aurélio Bonato, né? Completar 51 anos de idade, nascido em Dourados, fiz faculdade aqui. Sou casado com a dona Suelma, trabalhando na Embrapa há mais de 30 anos. Sou pai do Leonardo e da Juliana. Filho do seu Bonato da dona Shirley, irmão da Thaís e da Tati. E a gente tem uma vida aqui. Eu tenho casa aqui, no Jardim Santo André, que é o Grande Água Boa, já há 30 anos. E a gente tem nossa história aqui. Eu tive lava rápido, eu trabalhei com poço artesiano, com vendas no comércio de Dourados. Tive a oportunidade de ser vereador aqui, em 2009. Fui pioneiro do gabinete itinerante, sempre fui um político muito próximo da comunidade, né? Eu sempre falo, Juliel, que o político precisa de ter a vocação de gostar de pessoas, de servir pessoas e atender as pessoas. Então, o Bonato, hoje, com quase 10 anos de Assembleia também, mais maduro, muito mais preparado, né? Então, acreditou no momento no meu melhor momento, né? Que eu estou passando de experiência e de sabedoria de vida, né? 30 anos de casado, a gente tem uma história. Estou pronto nesse projeto, estou pronto para servir minha cidade, Dourados, servir o meu estado, Mato Grosso do Sul. O senhor mencionou, né, questão de 30 anos de casamento, né? Como que a sua esposa enxerga você nessa vida? A política, a Suema sempre foi minha parceira, minha companheira aí, de longa data, me ajudou em muitas campanhas, que é na área da comunicação, que é a área que ela trabalha na Embrapa. E às vezes ela pergunta, mami, você dá tanto trabalho política? Eu falo para ela, mas eu gosto, amor, eu gosto da política. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas e tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, servir, ser útil, né? Eu acho que o poder público, você tem que ter essa vocação de querer ajudar as pessoas, né? Através de projetos de lei, através de indicações, de articulações, né? Eu me considero um cara muito articulado, me relaciono muito bem hoje na governadoria, né? Eu tenho amizade lá na Casa Civil com todos os secretários, né? O governador Eduardo Rida é um parceiro, uma pessoa que a gente acredita. O Reinaldo, que é o nosso ex-governador também, pré-candidato a Senado, um cara que fez muito na minha visão pelo Estado. Então, acredito muito que hoje a minha experiência, a minha articulação poderia somar muito, né, na Assembleia Legislativa, para ajudar a nossa cidade, nossa região, né, essas pautas importantes. A gente vê hoje uma saúde precisando de melhorar os repasses, a gente precisando de uma saúde mais humanizada, né? Eu venho também falando bastante sobre a questão dos PCDs. Hoje cresceu muito a questão do diagnóstico precoce em relação a você descobrir o autismo, muitas famílias que não tinham acesso, e o poder público está melhorando, mas tem muito a melhorar. Em relação à questão da educação, com a questão da educação especial, ela vai ter que melhorar muito também, para a gente poder conviver com as pessoas que têm PCDs na família, que têm autista, que têm síndrome de Down, pessoas com fibromialgia. Então, a gente precisa de ter representantes que tenham esse olhar. Eu estou, assim, cada vez mais me preparando para ser um representante à altura dessa pauta tão importante. Qual que foi o estalo na, na sua vida para que o senhor entrasse na vida política?
Eu lá atrás, eu com 19, 20 anos, eu tinha um lava rápido, eu já fui empreendedor, meu pai é um parceiro, viu uma oportunidade da gente tocar um negócio, ele até me chamou, falou, ó, tem esse lava rápido aqui, você vai tocar, o que que você acha? Eu falei, não, pai, eu estou pronto. E a gente foi, ali eu tinha um relacionamento com meus amigos e muitas pessoas me procuravam, me visitavam ali para lavar o carro. E a minha equipe de trabalho falava, pô, Aurélio, mas você conhece tanta gente, por que você não sai na política? Uhum. E eu, isso era em 1994. Na época eu lavava a Kombi do Marçal. O Marçal era vereador, foi candidato a federal. Eu lembro que eu lavei o Corcel do Lídio Lopes, na época ele era advogado aqui. O Lídio que hoje é o deputado estadual, né, Aham. o marido da prefeita de Campo Grande. E ali eu me relacionava e aos poucos eu fui conhecendo um pouco a política, né? Uhum. Fiz a primeira campanha que eu participei mais ativamente, que eu apoiei o deputado Londres Machado, em 1998, que ali eu estava um pouco mais participativo, né? Uhum. E foi através do vereador Paulo Falcão que me apresentou e me colocou como um líder. E ali eu comecei, fiz uma formação política e comecei a iniciar os primeiros passos. Aí em 2000 foi minha primeira campanha de candidato a vereador, na época, até junto com o Murilo, que foi candidato naquela época. Na ocasião, o senhor estava em qual partido? Eu estava no PSDB, Estava no que foi PSDB. minha primeira sigla partidária. Inclusive, eu tive a oportunidade de ser presidente estadual da juventude do PSDB em Mato Grosso do Sul. Tive um papel bacana, tive em vários congressos em Brasília, debatendo a importância da participação do jovem na política. E na época o PSDB fazia um curso de formação política, que era através do Instituto Teotônio Vilela, Uhum. que fazia todo um preparo, te ensinava, te dava as orientações em relação à questão da democracia, a questão do presidencialismo, parlamentarismo. E ali ia aguçando e a nossa vontade, o desejo de participar e buscar e trilhar um caminho na política. E dali a gente nunca mais parei. 2000 foi sua primeira 2000 campanha. foi minha primeira, em 2004 eu fiquei de segundo suplente, aí já estava participando pelo PDT, e 2008 que eu fui um dos vereadores bem votados, que eu tive 2.336 votos, fui eleito, na oportunidade que eu iniciei essa carreira de defender a questão do gabinete itinerante nos bairros. O que seria esse gabinete Eu ia itinerante? nas pessoas lá, Hum. Juliano, eu ia nos bairros atender a comunidade, semanalmente. Uhum. E ali o meu gabinete com a minha equipe, a gente pegava as demandas, as necessidades, os anseios daquela comunidade e Uhum. transformava aquilo em indicações. E a gente, em várias oportunidades, a gente conseguia, às vezes, uma limpeza, uma melhoria para aquele bairro, uma reforma do parque, ali onde as famílias se reuniam com suas crianças, seus familiares, né? E aquilo foi me repercutiu bem, né? Naquela época nós não tínhamos rede social, Uhum. mas através das matérias, dos jornais, a gente conseguia mostrar que a gente queria estar perto da população. Então fiz vários gabinetes, fiz no Água Boa, no Parque das Nações, no Novo Horizonte, no Flórida, no Piratininga, lá no Jardim Pantanal. E aí foi muito bom isso. As pessoas começaram a conhecer o Bonato, o Aurélio Bonato. Eu era um cara mais humano, um cara próximo das pessoas, gostava de ouvir, transformava às vezes algumas indicações e concretizava, melhorando a vida delas. Uhum. Então foi muito bacana e eu levava isso tudo para a tribuna na Câmara Municipal. O senhor ficou no PDT até quando? Eu fiquei no PDT um bom tempo, não me recordo agora exato, mas o meu período de vereador foi pelo PDT. Uhum. Depois acabei que voltei para os bastidores da política, ajudando sempre construindo alianças e projetos. E aí agora por último na escolha do partido eu me filiei ao partido Avante, Uhum. né, que é o partido que eu vou disputar, que eu sou pré-candidato. E a gente está aí fazendo essa caminhada, fazendo uma pré-campanha, levando nossas ideias, mostrando realmente quem a gente é, a nossa história, o nosso aprendizado de vida. Tivemos momentos difíceis também, Uhum. mas tudo foi amadurecimento, foi crescimento, Uhum. experiência. Então, por isso que eu sempre falo que hoje eu estou preparado para representar Dourados e toda a região e o Mato Grosso do Sul com bastante vivência. Né? Uhum. Então, a minha vivência na Assembleia, fui chefe do escritório do IBAMA, coordenei o Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, onde a gente desenvolveu muitos projetos esportivos, sociais, culturais. Uhum. Então, assim, toda essa minha história me dá bagagem para
para chegar lá bem preparado, poder fazer um bom trabalho lá a partir do ano que vem. Uma das sessões que o senhor mencionou agora, né, foi a minha última pergunta sobre o que seria o gabinete itinerante, né? Mas o que o pré-candidato pode passar para a população, né? Quais são as ideias que o Aurélio Bonato tem, né? Em termos de na área econômica, educação, saúde, esporte, que é uma área que o senhor gosta bastante, cultura, enfim. Quais são essas ideias, assim? Por exemplo, sabe que eu tenho conversado muito, a Suelma é muito estudiosa, a gente conversa muito sobre algumas pautas importantes. Por exemplo, eu tô formatando uma ideia que é a gente preparar o jovem para o mercado digital. Uhum, Hoje você sabe que você tem jovens de 18, 19 anos milionários. uhum, O que o mercado digital te proporciona, você não precisa gerar, às vezes você ter um trabalho de 8 horas diárias, sendo que você tem uma rede social que que te oportuniza condições de você ganhar dinheiro trabalhando, né, uhum, honestamente e gerando oportunidades para sua família. A gente preparar esse jovem do primeiro ao terceiro ano ali para ele também estar preparado para o mercado digital. A gente preparar desde ali na parte educacional. Já tem uma movimentação do Ministério da Educação em relação a isso. Mas a gente precisa fazer um pouco mais isso na prática, né? Fazer com que isso se efetive através das escolas estaduais, das escolas municipais, e a gente conseguindo profissionalizar o jovem ali num curso. Hoje tem muitas escolas, o governo do estado está priorizando a questão da escola em tempo integral e a gente oportunizar o mercado digital mais ativamente. uhum, É uma ideia que eu sinto que pode gerar oportunidades. Porque hoje a gente também, o mercado de trabalho não absorve todo mundo. uhum, sim. E principalmente se você não tiver qualificado. Né? Então hoje a gente precisa qualificar, mas ao mesmo tempo também o cara pode ter o seu próprio negócio. Empreendedorismo, né? Você pode empreender com o seu MEI, com o seu CNPJ, você pode empreender. Uhum, No mercado digital hoje te abre essa oportunidade. Né? Em relação a ideias, por exemplo, eu respeito muito o agronegócio. uhum, Dourados é o agronegócio. Eu e minha família, meu pai, tivemos empresa de perfurações de poços artesianos, a gente visitou muito aqui a região, produtores rurais, plantadores de soja, de milho, hortas grandes aí que alimentam aqui a nossa casa, a nossa mesa. A gente tem que dar condições, tecnicamente, para esses produtores, grande ou pequeno, eles melhorarem a sua produção, né? A gente capacitar aquele jovem que está ali começando também. Às vezes o cara não quer dar sequência na questão da família, na produção. Às vezes o cara quer ir para a cidade, ele não quer ficar na fazenda, não quer ficar na chácara. E às vezes a gente está precisando porque a gente produz alimentos. E o alimento faz o quê? Gera imposto, gera oportunidades. Então a gente tem que ter o olhar da logística ali, a estrada tem que estar boa. Né? Você vê a Embrapa e você vê outros centros de pesquisas trazendo novas tecnologias para melhorar o produto, resistir ao sol, resistir à chuva, né? Fortalecer isso. Então a gente precisa de estar cuidando de quem produz. Então, Julião, a gente precisa ter um olhar de futuro, né? Hoje a realidade, aí você vê os drones aí pulverizando para proteger as lavouras. alta Né? tecnologia Então, mesmo. assim, a coisa está evoluindo demais, a velocidade está muito grande. Uhum, Eu ia conversando com o Zé Henrique, uhum, quando ele pensou no jornal impresso, daqui a pouco já foi indo embora, acabou. sim. Acabou, é a realidade. Então, a gente precisa estar antenado e atualizado. Defendo muito o municipalismo, né? Eu vejo a importância da gente estar cuidando dos municípios ter condição de servir bem. Eu vejo a dificuldade do prefeito aqui, Marçal Filho, em atender toda a saúde que vem da região. E os prefeitos não ajudam financeiramente o que realmente a gente precisaria. Às vezes a gente deixa de atender um douradense para abrir uma vaga para uma pessoa de outra cidade. E faz parte de você socorrer uma pessoa. Mas e aí, quem que paga a conta? O prefeito não consegue pagar sozinho, então a gente precisa fazer o quê? Fazer um consórcio, fazer uma forma, tem que ter uma articulação para que os municípios paguem a conta de quem é morador da sua cidade. Então eu estou bem preparado para fazer esse debate, para a gente levantar esse debate e tentar achar uma saída para que a gente consiga resolver o gargalo da saúde de Dourados e região que muita gente sempre está reclamando. Uhum. Então,
Eu acho que o momento é de maturidade da gente preparar e escolher os nossos candidatos, nossos pré-candidatos que estão habilitados, que estão preparados para a pauta, que estão preparados para o debate, que estão prontos para ouvir as pessoas, né? Político que não tem vocação, que não gosta de gente, não pode estar na política. Ele tem que ir para outro setor. Então, eu me sinto muito preparado hoje para representar a nossa cidade e nosso estado. O senhor mencionou que ficou um tempo, né, afastado dessa política institucional em termo, como candidato, Sim. enfim, né? Contudo, você estava ali nos bastidores, né? O que esses bastidores, na sua opinião, te ajudou, né, de alguma forma, né? Ou seja, de que maneira você conseguiu e angariou experiência ali dentro desses bastidores? Hoje, por exemplo, o tempo que eu passei na Assembleia, eu ajudei a coordenar emendas, eu recebia muitas indicações dos municípios através dos nossos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, e a gente sempre transformando aquilo em indicações, em leis, em requerimentos. Então, eu fiquei muito perto do jurídico, fiquei muito perto da área política, as demandas institucionais ali na governadoria, nas secretarias que são competentes de cada área. Então, me colocou muito próximo das pessoas que às vezes conseguem tirar da gaveta algo parado para a coisa caminhar. Então, eu aprendi alguns caminhos importantes para fazer as coisas terem uma celeridade, para que isso aconteça com rapidez. As pessoas estão cansadas da demora, tudo é moroso na política. E às vezes a gente precisa que a coisa ande com fluidez, porque o resultado vem um pouco mais rápido. Às vezes uma demanda que é tão importante passa um ano ali engavetado, um ano travado na burocracia. Às vezes a gente precisa desburocratizar isso. Então aprendi muito isso, esses caminhos, facilitar os caminhos onde as soluções acontecem, né? Me aproximei muito das instituições, né, através de conhecer as dores e as necessidades das APAES, das Pestalozes, da Associação dos Autistas. A gente tem uma parceria bacana aqui com a Associação dos Autistas de Dourados, inclusive eu sou um dos que ajudei a construir essa associação lá atrás, 2009, através de um primeiro almoço que a gente iniciou para ter o CNPJ. Então, o Bonato tem uma participação em muitas ações aqui em Dourados, né? Eu lembro que eu tinha um projeto bacana que era a questão da reciclagem do óleo. Sempre tive uma visão muito preocupada com a questão da reciclagem. Eu tenho bons amigos aí que a gente discute muito sobre o lixo. O lixo é um problema, e é um problema que está chegando e a fatura vem. Então a gente precisa buscar caminhos para que isso facilite a vida das pessoas. Então a reciclagem hoje é uma realidade e que também a gente precisa ter na mente das pessoas. As pessoas precisam entender a importância que é separar o lixo, a prevenção em relação a essa questão ambiental, né? E essa visão de prevenção, de conservação ambiental, né? Então, eu acho que eu estou muito preparado por todos os momentos que eu passei. Aprendi vários caminhos para ter soluções para muitas coisas. Agora eu preciso de uma oportunidade. Essa relação, né, na qual o senhor teve ali dentro da governadoria, enfim, obviamente vai depender de vários contextos, né? Quem vai ser o próximo governador, ou se vai manter o mesmo governador, enfim, o mesmo grupo político e assim por diante. Mas o senhor acredita que caso se mantenha, né, o mesmo grupo político e porventura o senhor consiga êxito no pleito agora de outubro desse ano, o senhor acredita que vai ter uma relação que facilite em termos de investimentos aqui para a região de Dourados, enfim? Você acha que com essa relação na qual o senhor teve durante anos com esse grupo político, né? Isso vai te facilitar de alguma forma? Com certeza, né? O governador Eduardo Riedel vem num trabalho de fortalecimento no Estado, né? A economia do Estado passou por diversas dificuldades, mas você vê o setor industrial crescendo, o papel muito forte no Estado. Aqui, né, nós temos a Impasa aí e outras empresas importantes fazendo um crescimento muito bom em relação à geração de emprego. O governo do Estado
está tendo um olhar com algumas obras importantes aqui, em Dourados e região. Eu acredito muito na sequência do trabalho do Eduardo Riedel. Ele tem essa visão, um cara que tem uma visão macro da coisa, né? Então, acho que a gente precisa dar uma sequência para a gente avançar, né? O país passa por dificuldades, a gente está passando por guerras, tivemos pandemia, muitas adversidades ao mesmo tempo. Aqui algumas, 2 ou 3 safras que foram muito ruins. Agora as safras melhoraram, as 2 últimas safras foram muito boas, o preço não ajuda, mas pelo menos foi uma boa produção que deu um fôlego para o produtor poder dar sequência no seu plantio, né, no seu rendimento, para poder movimentar a economia. Então, acredito que é muito importante a gente dar essa sequência para o governador, para que a gente possa manter o Estado crescendo a cada vez mais. Você pode pegar os dados, o Mato Grosso do Sul é um dos estados que mantém um crescimento aí muito bom, com números fora da normalidade. Então, a produção rural mantendo em alta, a gente também vai se levantando e vai melhorando, né? E é isso. Os desafios são imensos e o gestor precisa ter uma visão técnica, uma visão política, para que a gente consiga sempre manter o Estado em crescimento. O senhor mencionou, né, a questão do público autista, né, das famílias atípicas, o senhor muito ligado ao esporte, enfim. Quais são as suas bandeiras, assim, as principais bandeiras? Obviamente, nós sabemos que, enquanto parlamentar estadual, Sim. o senhor vai estar lidando com todos os tipos de demandas que a população sul-mato-grossense precisa, né? E necessita como um todo. Mas o Aurélio Bonato, quais são as suas principais bandeiras, né? Eu digo que as minhas principais bandeiras, ela passa pelos PCDs, pelo esporte e pelo agronegócio. Eu acho que essas três pautas são as pautas que eu vou desenvolver na minha campanha. São seus pilares. São meus pilares, né? O agro, porque movimenta todo o estado, tanto o pequeno produtor quanto o nosso grande produtor, do soja, do milho. Os PCDs, porque você pega todas as famílias atípicas, as pessoas que precisam de suporte, né? Você vê, a gente precisa melhorar em muito a questão do diagnóstico precoce. A gente ainda tem falta de profissionais para poder atender a demanda necessária, né? E o esporte, que é uma paixão minha. Eu sou um atleta, até ano passado tive a oportunidade de jogar na Seleção Brasileira Master de 50 anos e vejo o esporte como um instrumento de mudança na vida das pessoas, não só do jovem que precisa de estar ocupando a mente, mas você vê, eu fui jogar uns 50 a mais, fui jogar um campeonato mundial na Suíça e lá você vê os 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. Aí você vê que quem busca o esporte, ele está buscando, além da qualidade de vida física, é a qualidade de vida mental, né? Você vê tantas pessoas hoje com doenças, com depressão, com síndrome de pânico. Então, o esporte, não só o basquete. Eu sou adepto ao futebol, às academias, eu gostava muito de pedalar quando tive oportunidade. E o esporte, ele gera essa qualidade de vida, essa saúde mental, né? Saúde física e mental, ela vem do esporte, ela vem de uma atividade física, né? E às vezes a gente se encolhe e às vezes acaba adoecendo. Então eu vejo muito isso. Então, essas 3 pautas importantes que eu vou estar desenvolvendo, né? E dentro dos PCDs, quando a gente fala, a gente também destrincha ali através de uma educação especial que a gente precisa ter esse cuidado e da questão da saúde humanizada também, que eu acredito que está tudo ali dentro, né? Então é isso, eu acho que e tem tantas pautas, né? Mas a gente também não vai conseguir focar em todas, não tem como. Mas o Bonato é um cara humano, um cara que está pronto a ouvir e tem uma articulação para fazer as coisas acontecerem. O senhor mencionou a questão do esporte, né? Já participou de várias competições desde a infância, foi isso? Sim. Desde a infância participando do basquete principalmente, né? Como que é esse amor pelo basquete, como que surgiu esse Não, amor eu pelo estava basquete? falando para você até aqui nos bastidores que eu aprendi a jogar basquete num aro de bicicleta. Até o Jean, que está aqui comigo, a gente jogava lá no BNH primeiro plano, no aro de bicicleta, numa árvore. Eu começo por ali, depois na escola, eu estudei no Colégio Objetivo, a gente tinha uma escolinha,
tinha lá o professor Bedeu, depois teve o professor Silas, o professor José Roberto. E ali a gente sempre foi campeão mirim, campeão municipal, campeão estadual. A gente sempre teve essa. Mas sempre a gente tinha a escolinha. Né? O professor Bedeu, que foi o meu tutor aí no basquete. Eu sou um especialista em bola de 3 pontos. Ah, O é? professor Silas também, que é um cara que contribuiu muito no basquete. Então é uma coisa que ficou e nunca parei, e sempre jogando os Masters, jogando aí o campeonato no Brasil afora. E isso me faz bem, me motiva e não vou parar enquanto tiver saúde, Deus me permitir. E como foi a. Você foi na Suíça, né? Fui na Teve o campeonato Suíça, mundial? tivemos 5 jogos lá. Nós ganhamos 2 jogos e perdemos 3, mas foi uma participação bacana. Inclusive, eu fui cestinha de 2 jogos, Ah, é? bolas importantes no final, bolas de vitória. Mas foi assim uma experiência incrível, né? Encontrar outros jogadores ex-profissionais, pessoas e você conhecer novas culturas, né? É, é muito gratificante. O esporte ele integra, né? Ele faz essa integração e eu vou me preparar para o ano que vem novamente. Vai ser no Brasil, vai ser em Fortaleza, o Mundial 2026. Um clima bem diferente Bem da diferente, Suíça. totalmente. E assim, nesse quesito, como funciona? O senhor mora em Campo Grande, mas continua mantendo uma relação muito íntima aqui em Dourados, né? Boa parte da sua família Eu também tenho, mantém Dourados, eu me enfim. considero daqui, estou aqui, moro, tenho casa aqui. Uhum. Ultimamente eu estou dividindo meu tempo entre Campo Grande e Dourados, né? Minha mãe, minha sogra, todos aqui, minhas irmãs. E aí a gente divide, então, na verdade, como eu sou um cara que hoje vou atender mais ou menos 30 municípios, eu estou sempre na estrada. Então, hora estou aqui, hora estou em Campo Grande, mas o coração está aqui, você sabe, né? A gente que é nascido aqui, tem uma história, estou ali no Grande Água Boa sempre, que é a minha casa, né? E estou pronto para servir o meu estado. Sim. Né? E o carinho por Dourados, você sabe que tá no coração. E como está essa correria da pré-candidatura? Muito boa, a gente está tendo muitas adesões importantes. Tenho ouvido muito a população nas reuniões que eu participo, né? Levando as minhas ideias e propostas. E é um degrau de cada vez, né? Cada dia um degrau. Às vezes a gente vê algumas pessoas, como você está assumindo esse desafio, mas não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Eu acredito muito no que eu já prestei de serviço, nas pessoas que eu estou encontrando, que de alguma forma pela minha mão tiveram alguma demanda atendida, tiveram passaram por situações que eu pude contribuir de alguma forma. Então, eu acredito muito que o que você faz, o trabalho, ele nunca é perdido. Então, tudo que a gente fez de história, de trabalho, de gerar oportunidades para as pessoas, ele fica registrado. E Deus está abrindo as portas e está nos colocando com as pessoas certas para a gente montar um bom time, uma boa coordenação e fazer e levar nossas propostas, fazer uma campanha, depois da pré-campanha, fazer uma boa campanha a partir de agosto, setembro, aí, com toda a nossa energia. Sim, de cabeça, quantos municípios o senhor já rodou por enquanto? Eu já, na verdade, pelo mandato que eu trabalhei, eu já rodei mais de 50 municípios, né? Mas eu foquei agora em trabalhar em 30 municípios e Dourados e Campo Grande, são os Aqui na municípios região maiores. do Cone Sul. O Cone Sul tem uma grande parte, tá? Uma das questões, o senhor está no Avante, né? No Avante. O Avante aqui no estado não é um partido muito forte dentro dos tradicionais, né? Sim, PL, o próprio PSDB, apesar de sim. ter tido uma queda, PT, enfim. Nesse sentido, como que foi feita a composição da chapa da Avante? O Avante hoje é uma sigla que tem como puxador de voto o deputado Lídio Lopes, né? Que é um mandatário já de 4 mandatos, e marido da prefeita de Campo Grande. Adriano? E a chapa, a gente ajudou a construir essa chapa. E nós temos ali 6 nomes que sonham com a segunda vaga, Uhum. todos com igual condição, né? Então é uma chapa muito bem equilibrada. Então todo mundo sonha em fazer 12, 13, 14, 15 mil votos. Quem passar de 12 já está disputando a vaga com grandes chances reais de ser deputado. E eu acredito muito que Dourados tem um campo aberto,
fiz uma análise, não, Dourados é um momento que não tem tantos candidatos em Dourados, como já teve no passado. Uhum. E eu vou buscar votos aqui para a gente fazer uma boa base e vou ter os meus municípios, que eu tenho 30 municípios que eu já atendo, já tenho relacionamento, tenho lideranças e parceiros, e mais Campo Grande para a gente fazer um fechamento e poder atingir esse alvo. A chapa ela tem todas as condições de eleger dois, sim. Né? Se a chapa for bem cuidada, bem zelada, ela tem toda a condição, até porque o deputado Lídio deve ter uma votação boa. Eu conversei com algumas pessoas que têm um conhecimento de pesquisa, de informações, e eles entendem que o Lídio hoje é um candidato acima de 40 mil votos. Então, isso nos proporciona a gente preparar um segundo a ser eleito. Então, esses 6, 7 nomes que tem aí, que despontam, todos vão disputar com vigor e com vontade, né? Isso é importante. Sim. Sonhar em ser o segundo. Então, isso nos dá motivação para que essa chapa realmente complete o segundo e a gente possa eleger o segundo deputado. Em termos de conjuntura, né? Qual que é a sua análise, tanto da gestão municipal aqui de Dourados, quanto da gestão no governo do estado? Olha, eu vejo o Marçal fazendo um bom trabalho, é um cara muito arrojado, muito dinâmico, é uma boa equipe, né? Mas ainda tem dificuldades, porque o poder público sempre muitas demandas, né? Mas eu vejo, você vê, já teve aí um recapeamento em parte do Água Boa, já começou a melhorar. Agora parece que estão lançando lá o quarto plano, Campo Dourado. Tem muitas coisas acontecendo, né? E os desafios são grandes, mas eu vejo o Marçal muito tranquilo, né? Muito equilibrado no que ele pretende, né? Vejo isso. E o Riedel, eu vejo que o Riedel passa por momentos de dificuldade, mas também consegue segurar a máquina, cumprindo os compromissos do governo, retomando algumas ações importantes, algumas obras importantes. Você vê lá em Inocência, uma construção, né, da Arauco, uma outra também na área de papel que vai trazer muito emprego, vai gerar muitas oportunidades, vai melhorar muito a arrecadação. Então, assim, está no caminho. Falar que é fácil não é fácil, porque a gente vive uma crise mundial, com guerras, com problemas, com etc. e tal. Então, eu vejo que a gente está no caminho. O que a população pode esperar do Aurélio Bonato? Estou preparado para ser um representante da nossa região. Estou muito preparado, muito maduro e tenho um coração de servir as pessoas. Então pode esperar um deputado presente, que vai ser um bom ouvidor das pessoas e que vai estar sempre ao lado de quem mais precisa. Na sua visão, qual que é o seu diferencial Eu nessa sou, campanha? eu sou um bom amigo. Um bom amigo. Por toda a sua trajetória, isso, né? Eu sou um cara que ouço bastante e a gente, não sei se até porque eu tenho formação em coach também, eu escuto muito Ah, e às vezes a gente ajuda as pessoas a decidirem algumas coisas da vida que às vezes uma palavra amiga dá um caminho para a pessoa superar um desafio. agora um espaço aberto para o senhor Não, comentar. só agradecer vocês aí pelo carinho, agradecer de coração você estar me recebendo para mim aqui na minha casa, né, Dourados, e, e contem comigo, né? Pode contar comigo sempre também. E eu vou levar minhas ideias, vou me apresentar para meus amigos, para quem não me conhece. E o Tem redes Bonato sociais? tenho redes sociais Aurélio Bonato no Instagram. Pode me seguir lá, pode opinar, pode criticar, pode sugerir, pode elogiar. Eu sou um cara aberto e eu não tenho dificuldade nenhuma em consertar um caminho, melhorar um discurso, melhorar uma pauta, né? E sempre buscando servir as pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazer a diferença, que é o que vale mais para nós. Muito obrigado. Aurélio, muito obrigado por ter vindo. Esse foi mais um episódio do especial Eleições 2026 que a Folha de Dourados está fazendo a cobertura. Aguardo vocês até a próxima.